Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão e agora ela tá de volta, a nossa resenha. Depois desse período aí de recesso, a gente volta às atividades para comentar os bastidores da política. E aqui ao meu lado tá ele, o jornalista John Coutrin, de volta, aproveitando a volta, John, para trabalhar, né? Boa noite. Boa noite, Olavo, boa noite a todos. Estávamos com saudades aí dos telespectadores, não é? Estar de volta aqui para trazer os fatos que aconteceram no Carnaval e também já nesse início de período pré-eleitoral. A gente sabe que depois do Carnaval que as coisas começam aí a se definir, não é? Sim. Então, saudar todos os nossos telespectadores também do interior do estado, de Caxias de Imperatriz, os nossos amigos também da internet. Nosso abraço todo especial para vocês. É isso, pois é. E você aí do outro lado, rapaz, muita gente mandou mensagem. Cadê a resenha? Tô sentindo falta. Não foi o contrário, não? Não, é saudade, é verdade. O pessoal cobrando, diz que esse momento da resenha já é esperado. Inclusive, se você quiser comentar alguma coisa, já vai mandando aqui pra gente. 2106-9403 é o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente. Simbora, John, porque acabou o Carnaval e como muitos dizem, e você reforçou agora há pouco, agora é que o Brasil começa a funcionar. O Maranhão não é diferente, a engrenagem vai rodar só depois que oficialmente o Carnaval termina. E por sinal, algumas reuniões nos bastidores ali podem acontecer nos próximos dias e definir candidatos e a formação de chapas para as eleições deste ano. Agora o negócio vai pegar, né, John? Olavo, agora sim, não é? Por quê? Porque nós temos prazos da Justiça Eleitoral para as eleições deste ano. Um desses prazos já se encerra no final de março, começo de abril. Vamos lá, temos os prazos eleitorais. Entre esses prazos, o período de descompatibilização. Para as pessoas que ocupam cargos públicos que vão concorrer às eleições, inclusive cargo executivo. Nós temos aqui o próprio governador Carlos Brandão e o prefeito Eduardo Braz, apenas para exemplificar dois nomes que, então, que podem ficar até o final do mandato ou que podem sair para disputar as eleições. Tanto o Brandão, que pode sair para disputar o Senado, apesar dele já dizer que fica até o final do mandato, o Brandão, e o prefeito de São Luís, Eduardo Braz, também, que pode sair do mandato para concorrer aí ao governo do estado, ao Palácio dos Leões. Ou seja, então qual é o prazo que eles têm? Até dia 4 de abril. 4 de abril é o prazo, tanto que o Brandão e o Braz têm para decidir se saem ou não dos cargos e vão disputar as eleições. Por conta desse período já, aí também, inclusive, de abertura de janela partidária também, que já inicia agora em março, no próximo mês, para você trocar de partido, né, para concorrer às eleições. Então, tem todo um prazo. As convenções começam em julho, as convenções eleitorais. Depois tem a propaganda, né, a campanha na rua. E eleição em outubro. Mas já tem que ser definido, já tem que começar ali as discussões para a definição de chapa, certo? Ou seja, está terminando o mês de fevereiro, que é um mês curto, imprensado com o Carnaval, vai começar agora o mês de março, e neste mês de março vão começar a intensificar ainda mais essas conversas. Por quê? Vamos lá pegar o cenário do Maranhão, Olavo. O Maranhão ainda está bem indefinido, a chapa. Você pergunta para mim, quem é candidato? Eu não sei te dizer. Vamos lá, o Carlos Brandão está dizendo que fica até o final do mandato, então o Orleans. Mas se o Lula convencer, ele não fica, ele sai candidato a senador. Já não muda o cenário? Muda. O Eduardo Braz também a gente não sabe se vai ser candidato ou não. Nós temos apenas o Camarão também, a gente não sabe se vai ser candidato a governador, né? Está nessa indefinição também, o vice-governador. Nós temos apenas o Laésio Bonfim. Apenas o Laésio Bonfim se colocou um pré-candidato e deve ser candidato pelo Novo, Partido Novo. O Partido Laésio é o Novo. Mas os demais está tudo indefinido. Então, assim, o que se espera depois do Carnaval agora? Se fala de uma conversa do governador Carlos Brandão com o presidente Lula. Porque precisa definir essa situação do Maranhão, não é? O Brandão reafirma e diz para todo mundo que fica até o final do mandato e vai apoiar o Orleans para o governo. Mas o Lula tem dito que quer o Brandão candidato a senador. E que quer também a união do seu grupo aqui no estado do Maranhão, que é o palanque único, não é? Que é unificar o palanque. Então haverá essas conversas. Elas existirão, o governador vai conversar com o presidente Lula e vai tentar achar uma solução para o Estado. Já se fala, Olavo, aí, de que o PT não apoiaria o Orleans, não é? Que o presidente nacional do MDB, o Baleia Rossi, já teria dito, né, que no Estado do Maranhão não haverá aliança entre PT e MDB. Depois o Baleia Rossi fez minha culpa, tentou contornar, contemporizar, dizer que não.
que ele leu na imprensa isso, né? Mas que ainda vai conversar com o presidente do PT para definir as alianças do PT e MDB no Maranhão. Hoje, em relação a alianças PT e MDB, há uma divisão dentro do próprio MDB. Tem uma parte do MDB que quer apoiar o Lula e tem uma parte do MDB que não quer apoiar o Lula, quer apoiar outro candidato. Essa parte do MDB que quer apoiar o Lula é a parte do Nordeste, que inclui o Maranhão, certo? Que tem aqui a Rosiano, né, o Sarney, esse grupo todo aqui do MDB. E o PT do Maranhão, local, o PT do Maranhão, tem uma ala que defende, a maioria defende a aliança com Orleans, uma outra defende uma aliança com o próprio, né, Felipe Camarão, que é o vice-governador do PT, e uma ala, digamos assim, mínima, defende uma aliança com o Eduardo Braide. Uma terceira via, né? Uma terceira via, exatamente. A própria presidente do PT, a Patrícia Carlos, né, diz que essas conversas esfriaram. Então, hoje é muito remoto. A possibilidade de aliança agora, esse primeiro turno de PT com Eduardo Braide é muito remoto. Então, nós temos esse cenário hoje, Olavo, não é? E aí você pode me perguntar, mas quando é que decide? Vai ter que decidir até março, porque tem um prazo de descompatibilização. Então, neste mês de março, começando agora depois do Carnaval, que começa tudo, depois deste mês de março, Olavo, neste mês de março será um mês decisivo. O próprio prefeito Eduardo Braide, não é? Se comenta que ele define também até o final de março, que é o prazo limite. O prefeito Eduardo Braide também está ponderando bastante, né? Hoje eu até comentava lá na rádio Difusora News, no expediente final, que hoje eu encontrei uma pessoa que conversou com um ex-senador maranhense. Esse ex-senador maranhense, inclusive, tem mandato hoje, não é? Ex-senador, mas tem mandato. Esse ex-senador teria conversado com um parente próximo do prefeito Eduardo Braide. E esse parente próximo do prefeito Eduardo Braide disse para esse ex-senador de hoje com mandato, não é senador, mas tem mandato, de que o prefeito Eduardo Braide será candidato a governador. Teria essa fala que esse ex-senador maranhense conversou com esse parente do prefeito Eduardo Braide, e esse parente disse que ele vai ser candidato. Assim, se isso é verdade ou não, mas o prefeito Eduardo Braide, ele não tem conversado com ninguém acerca de que será candidato. Por exemplo, você conversa com o Fernando Braide disse, não sei, vai se fazer pesquisa agora, né? Vai se fazer pesquisa, o prefeito Eduardo Braide vai trocar impressões com seus aliados no interior. Depois das pesquisas, depois de trocar impressões com os aliados no interior, ele vai definir se vai ser candidato ou não. Mas o prefeito Eduardo Braide não fala para ninguém sobre o futuro político dele. Talvez acho que nem a esposa dele saiba. Então ele vai deixar isso mais para frente. Então tem essa questão do prefeito Eduardo Braide. Ou seja, então assim, todos eles, o prefeito Eduardo Braide, o governador Carlos Brandão, o Lula em relação ao Maranhão, tem até, portanto, esse final de março para eles resolverem a situação. Se vai resolver, a gente não sabe, viu, Olavo? Se vai resolver, se o Lula vai conseguir pacificar todo mundo aqui, se vai conseguir unir, não é? Se ainda vai fazer um palanque aqui com seus aliados, porque o que se sabe? Isso aí não é segredo para ninguém. O próprio deputado federal do MDB hoje, deputado federal do MDB, o Hildo Rocha, disse que forças supremas estão pressionando o PT para que o PT apoie aqui o candidato do grupo remanescente do dinismo. É isso que se fala lá em Brasília, se comenta lá em Brasília, não é? Que teria essa pressão, não é? E que o Lula não quer se dispor com o ministro do STF, o Flávio Dino. Falo isso porque o próprio Lula esteve aqui em Imperatriz e disse a conversar com o Flávio Dino, mas também o Lula não quer perder o apoio do Brandão, não é? Então, assim, o que se fala? O Lula vai adotar uma neutralidade no Maranhão. O Lula não viria aqui nas eleições. Bem possível, né? Há essa possibilidade, sim, não é descartada. Mas, contudo, não é? Entretanto, os aliados do ex-governador, hoje ministro do STF, Flávio Dino, não aceitariam isso. Da parte do Brandão até aceitaria, né? Não, Lula não vai no Maranhão, não, tal. Já que você não pode aqui estar comigo, né? O PT não pode estar comigo, mas não vem no Maranhão, não. A gente faz a nossa campanha aqui, não é? Já os aliados do dinismo, não. Lula tem que vir Maranhão, tem que pedir voto, não é? Aquela coisa toda, como foi na eleição passada, vocês lembram, né? Que o Lula pediu voto, veio no Maranhão e fez tudo isso. Eu quero destacar duas coisas. Tem um site nacional, John,
que falou da possibilidade aí, ventilando, do governador Carlos Brandão de ficar até o final, de concorrer ao cargo de senador, né? Já como se fosse certo. A gente sabe que aqui as conversas internas, aqui no Maranhão, a gente percebe mais uma questão dele continuar, até porque o próprio governador já falou aí, externou essa opção, mas esse site nacional ventilou essa possibilidade. Você falou também do prefeito Braide de concorrer ao cargo. Tem um site nacional também que diz que tem 70% dos prefeitos que tentaram virar governador perderam nos últimos 20 anos. Isso. Tem esse dado importante também aí. 70%? Dos prefeitos do Brasil inteiro que tentaram saíram do cargo de prefeito para tentar ser governador, não conseguiram, né? Ou seja, uma grande quantidade não conseguiu êxito, mas vale destacar que o prefeito Eduardo Braide é um recorte bem diferenciado. É diferente, não é? Né? É uma conjuntura muito favorável. Exatamente. Né? E a gente precisa analisar também todos esses pontos aí. Os aliados dele, você tocou no ponto importante lá, os aliados do prefeito Eduardo Braide disse que o momento é muito favorável para ele sair. E se ele deixar para depois, né, acho que o próprio Fernando Braide, irmão do prefeito Eduardo Braide, que é deputado, falou numa entrevista, falou publicamente, que se já estão perseguindo, segundo ele, segundo o Fernando Braide, se já estão perseguindo o irmão dele agora, imagine se o grupo do governo Carlos Brandão, né, se conseguir eleger o candidato, aí o Fernando Braide alega que vão deixar o Eduardo Braide até inelegível. É o que ele alega, não é o Fernando. Então, diz que a Câmara já persegue, que o governo não apoia, aquela coisa toda, não é? E que, segundo o Fernando Braide, o irmão dele tem que sair candidato para ele não ser perseguido, para ele não sofrer sanções, inclusive não ficar inelegível. É as palavras do irmão do prefeito. Então, eles fazem essa avaliação, que é agora que é o momento, não é? Isso. Porque se for mais lá na frente, vai que na avaliação deles, do grupo deles, se o Orleans ganhar, ele vai concorrer à reeleição no cargo. Sim. E ficaria, segundo eles, um pouquinho mais difícil para o Braide ganhar as eleições daqui a 4 anos, né? Daqui a 4 anos. Todos os aspectos vão criar suas narrativas em torno de uma eleição que está chegando, né? Todo mundo aí criando os seus cenários para que o eleitor possa avaliar e também induzir o eleitor àquilo que as pessoas, que o próprio candidato quer. Isso é natural do jogo. E agora, inclusive, também só complementar, já os que defendem a permanência do Braide, não é? Eles falam assim que não, o prefeito da Braide não pode sair agora. Ele tem muita obra para entregar, não é? Sim. Então, se ele conduzir, como está conduzindo muito bem, gestão bem avaliada da prefeitura, ele entregando essas obras, né? Falta entregar muita obra, Mercado Central, elevado da Forquilha, questão de hospitais, ele terminar o mandato muito bem, ele sai muito bem avaliado e muito forte para concorrer ao governo. Só que tem aquela questão, naquele período de, digamos assim, de intervalo, né? Que ele ficaria sem mandato, não é? Que as pessoas meio que acabam esquecendo uma parte do trabalho. Importante também muitas intervenções de trânsito na cidade que ajudaram bastante, né? Que valem ser destacadas de trabalho da prefeitura. A reconstrução da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Maranhão ao Tocantins, entrou na mira da Controladoria Geral da União. O que houve, John, com essa situação toda, com aquela ponte? Olavo, essa ponte que foi entregue, né? Até cumprir o prazo, né? Sim, foi. Cumprir o prazo. Um ano certinho. Mas vamos lá, o que diz aqui? Como você já falou, essa reconstrução dessa ponte JK, lá entre, né, Distrito, divisa do Maranhão. Uma auditoria, segundo a matéria que foi publicada hoje pelo Metrópolis, uma auditoria da CGU identificou um sobrepreço, olha só, um sobrepreço de 20 milhões de reais na obra entregue. 20 milhões de reais. A estrutura, vai lembrar, aquele desabamento trágico que vitimou 14 pessoas, né? Segundo os auditores, o contrato, feito por dispensa de licitação, apresentou falhas na estimativa de custos e nos gastos com demolição. Embora a obra tenha sido anunciada pelo governo federal no valor de em média, arredondando aqui, 172 milhões foi o valor dessa obra, né? O custo atualizado no contrato, 2 dias após a entrega, passou para 174,6 milhões, devido a um chamado aditivo. Os números, no entanto, não haviam sido divulgados corretamente pelo governo quando a obra foi concluída. Para a CGU, se houvesse concorrência e transparência, o valor poderia ser pelo menos 20 milhões de reais menor, né? A menos, não é?
o DENIT informou que o caso está em análise pela área técnica, não é? Olha só, lá, primeiro, aí parece que no Brasil não se dá para fazer uma obra sem ter desvio, não é? Ou tem sobrepreço, tem superfaturamento ou tem aditivo. Toda obra do Brasil é assim. Você coloca o valor inicial no contrato, mas nunca é esse valor. Sempre vai aumentar. Não, porque teve um planejamento a mais, teve que fazer um aditivo, né? E aqui já se fala de 20 milhões a mais. Vale lembrar que isso aí foi um local onde houve aquela tragédia, 14 mortos, outros desaparecidos. E antes, importante frisar também, que tinha um contrato, uma empresa, não é, fazer a fiscalização e manutenção dessas pontes. E não era feita. Não só essa aqui do Maranhão, como em todo o Brasil, alguns lugares do Brasil. Ou seja, o erro antes e o erro depois, não é? Ou seja, a corrupção antes e corrupção depois, desvio antes e desvio depois. Essa é a realidade do Brasil, não é? Então, deveria pelo menos respeitar as pessoas que morreram, 14 mortes, deveria respeitar essas mortes. Uma tragédia dessa que aconteceu lá nessa cidade. Então, essa auditoria aqui, 20 milhões de reais, né? Dá para fazer muita coisa com 20 milhões, inclusive não pontes desse porte, mas outras pontes menores no Maranhão com 20 milhões de reais. Espera que se investigue isso e que os responsáveis, né, se realmente se comprovar isso, que os responsáveis possam ser punidos. O contrário não acontece, né, minha gente? O cidadão previu uma obra de 100 milhões de reais e chega lá no final, opa, só gastamos 50. Vamos devolver, concluímos a obra, vamos devolver o dinheiro. Nunca vi. No Brasil existe, nunca vi, né? Existe para mais. A gente vai precisar de 60 milhões, 20 milhões, 100 milhões. Isso aí é fichinha, né? Porque tem obras que é praticamente o triplo. Né? Triplo. E aí você teve alguns milhões ali a mais, a gente já fica assim, né? Essa daí foi alguns milhões. Sem falar que o Maranhão é o estado que tem mais obras paralisadas do governo federal, por exemplo, né? Do governo federal. E as obras começam e não terminam, né, Olavo? Aí faz o distrato da empresa, contrata uma outra empresa, é mais dinheiro, não é? Porque houve corrupção, houve superfaturamento, é lamentável. Aí você diz assim, é o governo atual. Não. O governo passado também tinha um volume muito grande de obras inacabadas. Não concluiu por quê? Não deu seguimento por quê? Tem que puxar a orelha de todo mundo. Esse negócio de político de estimação, de presidente de estimação. Que é isso? Vamos cobrar um presidente, independentemente de quem seja. O atual precisa responder, precisa declarar, precisa ser transparente, mas o que passou também, seja de um lado ou de outro, né? A gente tem que cobrar, é papel do cidadão. Esse negócio de defender um ou outro, às vezes deixa a gente até cego, né? A gente tem que cobrar independentemente de partido. Vamos seguir aqui com... Rapaz, esse negócio é polêmico, hein? Vai ter gente aí me xingando aí no WhatsApp. Vamos seguir aqui com a... Mas tá certo, lá, não pode ter política de estimação. Né? Vamos lá, gente, vamos pensar com a cabeça. Vamos seguir aqui com o nosso Tá Na Hora, com a nossa resenha, para outro assunto. Rapaz, o negócio, John, lembrei até que eu ainda não olhei aqui o WhatsApp, mas já que eu vou ver as participações dos nossos telespectadores e também ouvintes que estão no rádio. O ministro Flávio Dino resolveu ampliar as normas sobre os penduricalhos e agora proíbe novas leis com remuneração que ultrapassem o teto constitucional. John, o ministro cada vez mais apertando aí os gastos desnecessários, é isso? É outra imoralidade que tem no Brasil, que é esses penduricalhos, que são valores, né, indenizações, verbas indenizatórias que façam os salários, não é? Ultrapassarem ali o teto do STF, que é de R$ 46.300, não é? A gente via em vários poderes, judiciário, executivo, legislativo, servidores ganhando mais de R$ 100 mil por mês só por conta dessas indenizações. E aí, a gente fala, né, o ministro Flávio Dino está correto, porque o legislativo já queria botar uma lei para mudar a decisão do Flávio, não é? E está correto. Quando se fala de escala 6x1, está falando de escala 6x1, lá esses servidores, essa casta aí, queria implantar a escala 3x1, não é? E ainda receber essas verbas indenizatórias, esses valores altíssimos por mês, e o ministro Flávio Dino, corretíssimo, mais uma vez nesse ponto, em acabar com essa imoralidade, não é? Que esses penduricais, o valor do salário mínimo, hoje a maioria dos cidadãos brasileiros ganham no máximo o salário mínimo, tá aí, e pessoas, uma casta aí ganhando
por mês, 100 mil, 200 mil, 300 mil. Teve gente que ganhou, desembargador hoje ganhou até quase R$1 milhão por mês. Rapaz, só dessas salário, verbas indenizatórias. Né? Chegando exatamente. com tudo isso. Com tudo isso. E aí tá mexendo ali na ferida. Na ferida. Deixa eu mandar um alô pra a tia Marieta, ouvindo lá Imperatriz, aqui no Passe Linguê, tá mandando um alô pra quem estiver ligado com a gente. Muito obrigado, valeu, Maria, e a todos que estão com a gente. Obrigado. Por hoje é só, a gente volta amanhã a partir das 6h30. Beijo grande, beijo da família, fica com Deus. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau.